sempre, porque o mínimo que se pode dizer é que, atuando sobre o sistema imunológico, que existe uma curva, o sistema imunológico cresce a partir do nascimento, a criança nasce praticamente com o sistema imunológico praticamente não funcionante, porque ela recebe a última carga da placenta, quando se contrai, joga uma quantidade enorme de anticorpos para dentro da criança. Durante 6 meses, ela vive protegida por esses anticorpos que ela recebeu da mãe. Então seria até um caso, durante a gravidez, a mulher fazer autohemoterapia para que a criança nascesse com o sistema imunológico potencializado, ativado. Aí, depois que termina esse período, é que começam as doenças infantis. Exatamente porque terminou, vamos dizer, a reserva imunológica da criança terminou. E aí começa ela a construir o seu próprio sistema imunológico naturalmente, na luta contra o meio ambiente, contra os agressores que estão em volta. Nesse período, aí, quando terminou e começa a reconstruir, também ocorre hoje, uma coisa muito boa que a medicina avançou muito, daí a mortalidade infantil ter diminuído muito, começa o programa de vacinas, que é um exercício do sistema imunológico. As vacinas são exercícios, porque é a mesma coisa, a vacina produz o mesmo efeito das agressões produzidas pelas doenças. É a doença atenuada, apenas de uma forma que o organismo não corre o risco de adoecer, a não ser uma vacina defeituosa, né? Mas se tiver perfeita, ela não causa doença, ela causa imunidade à doença. Então a criança vai crescendo o seu sistema imunológico até chegar ao pique, ao máximo, entre os 14 e os 16 anos, quando ele atinge a plenitude. Aí se mantém nesse nível até em torno dos 55, 50, 55 anos, nessa faixa. Aí começa o declínio do sistema imunológico, quando tínhamos a glândula que comanda todo o sistema imunológico, que é uma glândula no peito que nós temos, começa a atrofiar. Então, daí por diante, a autohemoterapia tem enorme valor, porque vai retardar essa curva de declínio. Então seria aí indispensável. Antes, ainda o sistema imunológico está muito bom, tem pessoas que têm ele menos eficiente, outros mais, dependendo da alimentação. Se a pessoa se alimenta muito mal, né, com falta de nutrientes que estimulem o sistema imunológico, vitaminas, sais minerais, tudo isso, proteína mesmo, deficiência de proteína, porque o anticorpo é formado de proteína. Então se ele tem uma alimentação deficiente, vai ter um sistema imunológico deficiente. E por isso que há muitas pessoas que vivem praticamente a vida sem doença, resistindo a toda essa agressão do meio ambiente, das doenças, né? Infecciosas e tudo, não tem nada, e outros toda hora estão doentes, né? Porque tem o sistema imunológico debilitado. Mas a autoemo ajudaria, nesse caso, a contrabalançar não que não deva ser ensinado a se alimentar corretamente, né? Para poder estimular o sistema imunológico, mas sempre iria contrabalançar essa deficiência na área da alimentação. Nenhum mal, porque apenas é que do 5º ao 7º dia é que o sangue foi praticamente grande parte reabsorvido, e o estímulo imunológico que ocorre em função desse sangue significar um corpo estranho no organismo, e que o sistema imunológico se ativa para rejeitar esse sangue, para eliminar, esse estímulo está declinando. Se fizer com menor espaço de tempo, não há esse declínio. Ele se mantém sempre naquela faixa dos 22% de macrófagos, quando o normal é 5%. Não vai haver nenhum prejuízo. Não há necessidade, vai sacrificar o paciente, porque na realidade ele vai ser perfurado a veia mais vezes e tudo, e não há necessidade. Se for de 7 em 7 dias,
é quando ele chega ao mínimo e há uma reativação. Quando eu preciso que o paciente se mantenha no nível máximo, eu faço com 5 dias de intervalo, aí não chega a ver o declínio que ocorre no 5º ou 7º dia. Perfeitamente. Eu só mando fazer interrupção aos pacientes exclusivamente para descansar músculos e veias, mais nada. Se a pessoa se as veias são usadas alternadamente, não pega sempre do mesmo braço e vai alternando, e se os músculos também são usados alternadamente, ora na nádega, o glúteo do lado esquerdo, depois direito, depois do deltoide, que é do braço direito, depois esquerdo, aí não há necessidade de interromper. Mas como cansa, aí há necessidade de interromper. Não sempre a mesma coisa. A única diferença é que nas doenças autoimunes, eu às vezes uso até 20 ml nos casos mais graves, e dividindo em 4 lugares, aplicando 5 em cada braço e 5 em cada nádega, para desviar esse sistema imunológico viciado em atacar o próprio corpo, quer dizer, um sistema imunológico que está pervertido, que em lugar de cumprir a função dele, que é nos defender contra os agressores, contra tudo aquilo que nos prejudica, ele está atuando contra o próprio corpo como se fosse o inimigo, sendo, no caso de uma artrite reumatoide, afetando articulações e criando até deformações criadas pelo sistema imunológico, que eu acredito que esteja pensando atender a um pedido do inconsciente para desviar um sofrimento psíquico para uma área física. E com isso, enquanto a pessoa preocupada com os seus órgãos, com os seus dedos deformados e tudo, está esquecendo os problemas psíquicos que motivaram o desvio, a perversão imunológica. Mas que atender é uma desgraça a gente sofrer sofrer fisicamente só para aliviar psiquicamente as tensões, né? Mas acontece, eu tenho provas disso. Isso eu tenho provas disso, muitos casos.